Muito bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos. Aquela tolerância. Passamos um pouquinho da margem de tolerância acadêmica que o Luiz Roberto Barroso fala sempre, que são 15 minutos, né? Mas ainda dentro de um cronograma razoável. Gostaria de agradecer imensamente, cumprimentar o Anderson, está recheando a programação aqui do auditório e do Centro de Estudos Jurídicos. Mais uma iniciativa excelente, aumentando ainda mais o padrão que já era elevado das atividades aqui da Procuradoria-Geral do Estado. E agradecer imensamente o professor Carlos Ari Sundvel, que sempre prestigia a casa com a sua presença. É a primeira vez que eu tenho a honra de dividir a mesa com o professor Carlos Ari. Acho que quase todas as vezes que ele esteve aqui eu tive o prazer de estar na plateia. Hoje eu estou substituindo o procurador-geral, doutor Leonardo Spínola, que pede desculpas por não estar presente. Gostaria de anunciar doutor André Castro, defensor público-geral, que também nos honra muito com a sua presença. Mais uma vez, agradecendo o professor Carlos Ari, é um prestígio enorme, uma honra enorme. A lamentar, só como eu não estava programado originalmente para estar aqui na mesa, eu perdi a oportunidade de trazer meu livro para o professor autografar, né? Mas também ia ter que trazer uma mala. É tanto livro que eu tenho para o professor Carlos Ari que ele ia perder tempo da palestra. Mas você quer fazer alguma palavra? Professor Carlos Ari, a rigor, dispensa apresentações, mas ele é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas, também em São Paulo, sócio fundador do Sundvel Advogados. Professor Carlos Ari vai falar sobre inovações no direito público, que é o tema geral do nosso congresso, e nada melhor do que, talvez, a maior expressão do direito administrativo nessas novas cogitações do direito público. Professor Carlos Ari, muito obrigado. Esse aqui já está operando, nada de inovação aqui nesse caso. Bom dia a todos, Fernando, Anderson, André, a todos os amigos que estão aqui. Eu, todas as vezes que venho à Procuradoria, me sinto em casa, ao Rio também. Tenho muitos amigos aqui, e aqui é muito estimulante, porque aqui nós somos provocados a pensar coisas novas, enfim. Além do Rio ser o lugar mais simpático do Brasil, tem isso, né? Bom, mas o nosso tema geral de inovações de direito administrativo, inovações de direito público e inovações no direito público, que vai tomar a agenda de todas essas conversas, eu acho que exige que nós tentemos colocar esse debate em seus lugares. Quer dizer, no fundo, há mais de um debate que se pode fazer sobre isso. Então, eu trouxe a vocês constatações muito simples que possam ajudar a se pensar sobre isso, inclusive nas próximas sessões que vão ocorrer aqui. A primeira coisa a dizer é a constatação do óbvio. Nós vivemos em mudança permanente. Os fatos mudam, não é? Que o diga o governo federal no presente momento, tá certo? A quantidade de mudanças que ocorrem na vida e que atingem o direito, as questões jurídicas, os tribunais, os órgãos jurídicos, é impressionante, né? Então, nós não estamos imunes a ser afetados pela mudança dos fatos. Mas não é só isso. As ideias jurídicas mudam muito. Eu já tenho uma trajetória mais ou menos longa no campo do direito e posso lhes dizer que algo que no início me parecia muito estático são as ideias jurídicas, porque nós temos um hábito de nos reportar muito a um passado mais distante. Na verdade, é um mundo em ebulição muito grande e cada vez maior, por muitas razões, e não é desprezível apontar dois fatores. O campo do direito foi tomado pela reflexão acadêmica mais aberta, isso é, com maior conexão com outras áreas, em todo o mundo, há relativamente pouco tempo. Foi uma das áreas do conhecimento que preservou um certo fechamento mais tempo do que os outros. Mas eu diria que há uns 50 anos,
essa área começou a se conectar para todo lado. Então, por exemplo, Law and Economics, que todo mundo conhece como uma tendência importante, né, é, hoje em dia, algo bastante forte e vem dessa interação. Esse é um lado, né? Mas, de outro lado, é o fato de que esse mundo jurídico, que era muito fechado, muito escondido, ele foi se abrindo e hoje ele é discutido nas mídias sociais pelos jovens. Então, isso tem um impacto enorme na produção de ideias, na geração de novas ideias. Então, as ideias em direito mudam muito também. Claro que, como as ideias no mundo, não é a cada semana que tudo é abandonado, existe uma certa reiteração. Mas a quantidade de mudanças é impressionante no campo das ideias. No campo da gestão pública, que diz respeito mais a nós aqui, que olhamos para o mundo público, também há grandes mudanças. Por mais que nós reclamemos, quando nos sentemos para rabujar, o que nós gostamos de fazer de vez em quando, contra a administração pública, né? Mas muda-se muito na gestão pública por conta dos desafios. Quer dizer, surgem, por exemplo, o desafio de implantar creche rapidamente, menos por decisão judicial, muito mais por demanda social, demanda eleitoral. E é preciso enfrentar isso com uma rapidez alucinante. Então, vem soluções de gestão, uma parte delas completamente fora do mundo jurídico, quer dizer, solução do mundo real, né? Com muita rapidez, muita rapidez. Além disso, mas tudo que eu estou dizendo até agora tem nada a ver com mudança jurídica no sentido normativo, mas as normas mudam muito. A quantidade de normas que se edita tentando mudar coisas é impressionante todos os dias. Se nós pensarmos, para além das normas gerais abstratas, nos atos concretos que vão produzindo, em cada caso, as soluções para os problemas reais, por exemplo, decisão judicial aqui e ali, a defensoria entra com ação contra o Estado, eles defendem, mas perdem, né, André? Enfim, vem um novo paradigma para um caso individual, que depois é levado para outro, etc. Então, as decisões individuais, elas mudam muito a realidade jurídica no campo em que ela se aplica. Então, a verdade é que, conquanto nós tenhamos uma certa sensação, porque falamos muito nas histórias do direito e tal, de que nós estamos num campo em que a mudança é baixa, na verdade, nós somos muito afetados por mudanças, não é? E nós, na verdade, pensamos muito sobre elas. Até porque, esse é um segundo ponto que eu queria destacar, os ordenamentos jurídicos procuram organizar sua própria mudança, agora falando mais do direito como norma, né? Os ordenamentos têm uma série de institutos, vamos chamar assim, para organizar sua própria mudança. Processo legislativo existe para quê? Para tentar gerar mudanças normativas segundo um certo esquema, não é? É isso. Não existiria um processo legislativo bem organizado se as mudanças normativas não fossem constantes, não é verdade? Mas não é só o processo legislativo, o processo administrativo também. E o processo administrativo regulatório é muito importante do ponto de vista da produção normativa hoje, né? E o processo judicial também. De maneira que o direito procura regular a sua própria mudança. É uma preocupação em fazer essa mudança controladamente, segundo certos parâmetros. Além disso, o direito ele foi criando, por meio de normas jurídicas e de ideias, uma série de canais para viabilizar mudanças. Então, uma das coisas que se pode destacar é que os atos jurídicos, sejam atos administrativos, sejam contratos comuns ou contratos administrativos, eles são mutáveis, essencialmente mutáveis. Há instrumentos para mudança que nós reconhecemos e estudamos, e, no campo do direito, mais especificamente administrativo, durante muitas décadas, trabalhou com uma ideia de que a administração pública deveria ter um poder de mudança, e até de mudança rápida, relativamente simples. O poder de anular seus próprios atos, virou súmula do Supremo Tribunal Federal, cujo conteúdo foi incorporado diretamente na Lei de Processo Administrativo, com o mesmo texto, a Lei de Processo Administrativo Federal,
e o poder de revogar os próprios atos, e o poder de alterar unilateralmente os contratos administrativos. Então, todas essas ideias sobre a necessidade da administração pública ter poder de alterar, ideias essas que foram incorporadas aos poucos pelas normas, a lei de processo, perdão, a lei de contratos administrativos, a lei 8666, a lei de concessões, um contrato administrativo especial, incorpora essa ideia de que a administração tem um poder de mudança dos próprios contratos, não é? As leis de processo falam do poder da administração pública mudar os atos, anular, revogar, não é? Saber se esse tema está bem tratado, bem disciplinado nas leis é outra questão. A meu ver, não. Eu preciso discipliná-lo melhor. Porém, há uma preocupação histórica em viabilizar mudanças. Então, tudo isso para destacar algo que é óbvio, todos nós sabemos disso. O direito procura organizar sua própria mudança. Terceira coisa a lhes lembrar. O direito procura proteger contra os problemas gerados pela sua mudança. Nós costumamos sintetizar as ideias, soluções, institutos, para usar uma expressão mais tradicional, jurídicos, a respeito disso numa expressão, falando de segurança jurídica. E se nós olharmos o programa desse evento, desse congresso, nós vamos ver que em cada um deles vai se tratar de um tópico importante. Proteção da confiança, proteção contra a surpresa normativa, modulação dos efeitos da anulação. O que tudo isso faz? É tentar proteger contra os problemas das mudanças. Então, veja, o direito regula a sua própria mudança e o direito protege, em algumas situações, contra a sua própria mudança. Ideias bastante clássicas, né, que estão na lei de introdução ao direito brasileiro desde a sua edição. Proteção do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da coisa julgada, não é? E que estão, inclusive, na Constituição. Saber se isso funciona bem é também um outro problema. Bom tema para tese, né? O sujeito tenta definir o que é direito adquirido. Todo mundo rapidamente aprende a expressão e usa quando lhe convém. Agora, saber se nós temos um conjunto de ideias bem objetivas sobre em que situações há direito adquirido é todo um outro problema, né? Se nós pensarmos em todo o debate que existe no mundo todo sobre diferentes expressões a respeito dos limites das mudanças normativas, tendo em vista direitos, quer dizer, a tutela de direitos individuais, nós vamos ver como isso é problemático e é instável no mundo todo. Os americanos, a respeito disso, construíram todo um conjunto de ideias a partir da jurisprudência, falando de regulações expropriatórias, de que muitos aqui têm tratado, procuradores, inclusive, escrevendo academicamente sobre isso, né? Na tradição europeia que nós incorporamos, nós procuramos distinguir as limitações de direito que poderiam ser impostas por novas normas. Então, nós todos estaríamos sujeitos a novas limitações de direito por meio de novas normas, dos sacrifícios de direito, que não poderiam ser impostos, a não ser em situações muito mais excepcionais e mediante contrapartida. A grande vinculação da ideia de sacrifício de direito é a desapropriação, não é? Então, quando se tem que sacrificar direito de alguém, que se desaproprie. Aí é possível, portanto, é para permitir mudanças normativas, né? Mudanças de situações jurídicas, mas aí tem compensação. Bem, mas o próprio conceito de desapropriação é algo problemático hoje, no mundo todo, no Brasil inclusive. E há uma imensa discussão sobre se isso é adequado para proteger suficientemente contra as mudanças normativas. Então, vejam, eu procurei sintetizar até aqui em 4 afirmações quase bobas a ideia ou a realidade da mudança no direito. Primeiro, nós vivemos em mudança permanente. Segundo, o ordenamento procura regular sua própria mudança. E terceiro,
o direito público procura proteger as pessoas dos problemas que as mudanças jurídicas produzem. Agora, eu falei 4, mas só tinha dito 3, né? Agora ficou faltando a 4ª. Você vê que, de vez em quando, é bom a gente fazer essas enumerações. Sei que nosso amigo Barroso sugere que a gente nunca deve anunciar que vai falar alguma coisa em 4 pontos, porque quando você está no 3º, você já esqueceu o 4º. Né? É absolutamente impulso. Mas eu trouxe uma cola aqui, então me preveni contra esse perigo aqui. Bem, e esta coisa o que é? É que, apesar de tudo isso, quer dizer, apesar do direito pensar, as normas jurídicas regularem a mudança no campo do direito e protegerem contra os excessos das mudanças ou as mudanças que sejam expropriatórias, essa coisa toda. Então, apesar do direito procurar criar condições para a mudança e para uma mudança adequada, algo se pode constatar pesquisando o funcionamento da administração pública, focando agora bem em administração pública, da administração pública no Brasil contemporâneo, depois de uma longa jornada durante o século XX de construção de um aparato burocrático, de um direito público bem organizado. O Brasil não é um lugar que começou agora a construção do seu direito. Embora nós só tenhamos editado a nossa lei de processo administrativo, que, na verdade, são várias, né? No final da década de 90, na verdade, consolidou coisas que já estavam relativamente bem incorporadas no Brasil. Então, o Brasil construiu cedo até a sua tradição de direito administrativo. Um dos pais fundadores do Império Brasileiro, que foi o Visconde do Uruguai, iniciou, em 1862, a introdução da ideia de direito administrativo e veio um esforço constante e importante de construção a respeito desse assunto, né? Então, bom, nós temos uma longa jornada de construção de mecanismos institucionais e da criação de burocracias públicas. A partir da Constituição de 88, elas se fortaleceram e por aí vai. Bom, e aí chegamos à situação atual. Quando você pesquisa o funcionamento efetivo da administração pública, uma coisa é perceptível. Nós hoje temos uma complexidade organizacional. A organização administrativa é muito complexa. De controles, nós temos muitos controles e cruzados. E 3, normativa. Nós temos uma complexidade normativa no Brasil impressionante, até pela ideia de termos criado uma federação em 3 níveis. Mas não só por isso. Não só por isso. Nós criamos complexidade. Só explicar a questão da complexidade organizacional interna da administração. Isso tem a ver com a democracia. A democratização foi fazendo com que se tivesse que incorporar partidos na administração pública. Para isso, foi preciso multiplicar os postos para colocar os partidos. E os partidos têm demandas. Tem o partido que lida com questões trabalhistas, dá-lhe o Ministério do Trabalho. Tem partido que lida com questões ambientais, cria o Ministério do Meio Ambiente, ou a Secretaria, ou o órgão, a entidade, e por aí vai. Tem um que tem uma pauta para mulheres, cria o Ministério das Mulheres. Direitos Humanos criam, e assim vai. Tudo importante, ninguém vai negar que seja, né? Reforma agrária, etc., etc. E, inclusive, nós fomos criando, aos poucos, órgãos para se contraporem a outros. Então, claramente, no campo, na área rural, nós temos isso, tem um ministério a favor e contra. Então, você tomar uma decisão, é preciso compor quem é a favor e quem é contra, ou passar por cima de um deles. Numa democracia não é algo simples, não é verdade? Mas, além de compor internamente a administração com toda essa organização complexa, com o crescimento do número de órgãos de controle e a força que eles têm no Brasil e uma certa visão particular do que é o controle, eu diria uma visão tabajara do que é controle, passou a ser necessário fazer grandes acordos com controladores os mais diversos para poder tomar uma decisão com um mínimo de segurança, tá certo?
E, além disso, com a multiplicação das normas e a desordem na produção normativa típica de uma democracia, sempre há óbices normativos. Então, eu não acompanho muito a situação aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas a da cidade de São Paulo eu acompanho mais de perto, tentativa de fazer planos de privatização, de concessões ou outras alternativas de parceria público-privada. Toda vez que se começa, aparece pelo menos uns 30 óbices normativos e não são fantasia, é lei mesmo. É uma coisa de uma complexidade imensa, imensa. Então, tudo isso para dizer o seguinte: nós temos que reconhecer, nós podemos gostar ou não gostar disso, mas nós temos que reconhecer que existe uma grande complexidade para fazer mudanças, apesar de o direito procurar regular sua própria mudança. Nós criamos uma enorme complexidade para fazer mudanças. Isso significa que nós não fazemos mudanças? Não, não significa. Nós fazemos, não obstante. Só que, para fazer, adotam-se estratégias particulares, um pouco paradoxais. Uma delas é aproveitar a crise. Quando vem uma crise, aí é possível passar as coisas. Um dos momentos de crise no Brasil federal, em Brasília, é o início do mês de dezembro. Aí dá uma crise. Por que dá uma crise? Todo mundo precisa ir embora. O mundo vai acabar e só volta em março. Aí acontece qualquer coisa. No Congresso Nacional, se você for ficar 15 dias nesse período de dezembro, você vê tudo acontecer. As leis mais incríveis passam. Nem a imprensa noticia. É uma loucura aquilo. É um momento anual de crise, entendeu? Em que as instituições se afrouxam, né? Bom, além disso, tem as crises mais inesperadas, como aquela que nós estamos passando. Esse é um momento de crise. O poder se desarranjou completamente, uma briga campal no Brasil, envolvendo partidos políticos, órgãos de controle, imprensa, igrejas, etc., para saber o que vai acontecer com o Brasil, quem vai ser o dono do poder no Brasil. Então, está acontecendo. Então, gente, este é o momento para fazer mudanças incríveis. Acontece, acontece. Alguém vai dizer, mas isso não é meio estranho, porque agora disseram, vamos parar as reformas. Não, vamos parar estas mais evidentes. Mas a quantidade de mudança que ocorre nessa crise é imensa. A segunda estratégia de mudança é o bypass. Ao invés de você rediscutir o regime jurídico geral dos servidores públicos, ou o regime geral do orçamento público, você pega e inventa uma gambiarra. Então, por exemplo, no Estado de São Paulo, se fez uma gambiarra lá, usando, olha, isso depois se reproduziu em muitos cantos, usando a ideia do sistema S. Então, o governo do Estado de São Paulo começou, usando aquele modelo, como se aquilo fosse replicável por vontade dele, criou umas entidades lá. Eu, quando fui consultado pela primeira vez pelo vice-governador do Estado, estava tratando disso, eu disse, era o Alberto Gomes, eu disse, isso é uma loucura, isso não dá para perguntar isso para um professor de direito, isso é uma gambiarra fajuta, sem vergonha. Isso é um escândalo, enfim, é tão óbvio que isso é contra o direito. Ele disse, então não devo fazer. Eu falei, não, isso é problema seu, não me pergunte. Isto aqui pode ser um bypass. Agora, é um bypass total, fora do direito. É uma estratégia de bypass. Você faz uma coisa pontual, completamente fora, dá um nome qualquer, espera o tempo passar, depois de um tempo vão te pegar. Quando pegar, você abandona aquilo e faz outro. Faz outro. A IBP, Estruturadora Brasileira de Projetos, do BNDES, teve uma importância grande para fazer projetos de infraestrutura no período Dilma. Foi um bypass. Foi um bypass. Uma coisa um pouco duvidosa do ponto de vista jurídico, alguns problemas e tal. Quando se iniciou isso, eu sabia que aquilo não ia durar para sempre. Mas, quando acaba, acaba, a gente parte para outra, entendeu? Então, esses bypass têm sido utilizados para projetos considerados importantes. Isso é o bypass, digamos, caixa 2, tá certo? Agora, existe o bypass caixa 1, que, ao invés de fazer uma grande reforma, você faz uma pequena reforma, mas aí juridicamente mais assentada. Um exemplo, eu mesmo fui responsável por uma delas. A criação do pregão, como modalidade de licitação, exatamente há 20 anos atrás, na Lei Geral de Telecomunicações, que serviu para uma experiência que depois acabou sendo ampliada por medida provisória para a administração federal toda e depois, um ano e tanto depois, para a administração brasileira toda, foi uma espécie de bypass. Continuam fazendo aí, fique à vontade com a Lei 8666, faça o que quiser, continue, está tudo bem, mas nós vamos fazer aqui vamos sair da vala comum.
Em matéria, aliás, de regime de servidores, de remuneração de servidores, também o bypass é a coisa mais frequente que existe. Só que, bom, com este exemplo eu chamo a atenção. Vai resolvendo os problemas, tá certo? Se eu não consigo aumentar a remuneração, porque tem teto, eu invento um auxílio não sei o quê, né? Auxílio moradia, paletó, não sei o quê. Bom, só que todo mundo faz isso o tempo todo, os anos passam, no final é o caos. É o caos. O bypass só funciona como estratégia de mudança para furar bloqueios de mudança se isso não se torna endêmico. E, em sistemas muito travados, pode se tornar endêmico o bypass. No final das contas, nós acabamos caindo no caos. Quer dizer, todos os sistemas para controlar mudanças acabam ficando um pouco prejudicados, de aplicação prejudicado. E, claro, que para proteger contra mudanças também, porque enfim, você sai dos padrões, porque o propósito é este. Então, gente, eu estou até agora falando de mudanças, falei uma palavra de inovação. E agora eu gostaria de introduzir o tema da inovação. Sendo certo que mudança existe sempre, temos estes mecanismos para controlar mudanças, proteger contra mudanças. Temos esses problemas que afetam esses mecanismos jurídicos. Que sentido faz tentar pensar em outra coisa, inovação? Nós estamos apenas reproduzindo uma expressão bonita que na área tecnológica, inovação tecnológica, tem um alto status e alguma verba pública. É isso. Moda, né? Na área acadêmica tem isso, é um problema. A gente tem que inovar. Então, uma das maneiras de inovar é pegar uma ideia que algum americano bacana, né, defendeu lá na NYU, porque aí também é um americano, não é um brasileiro. E aí a gente pega e, né, incorpora aqui e diz, agora vamos, né? Bom, será que é disso que se trata? Eu creio que não. Falar de inovação não é falar apenas de mudanças. Mudanças ocorrem, elas podem ser boas, podem ser ruins. Todo sistema normal de mudança pode levar a mudanças ruins. E as tentativas de fazer mudanças contra os sistemas, essa questão do bypass, etc., pode produzir resultados gerais muito ruins, não é? Muito ruins. Então, que sentido faz falar em inovação? Bom, acho que a primeira coisa é que nós queremos focar em mudanças mais substantivas. Pequenas mudanças do dia a dia, eu mudo a gravata todo dia para fazer de conta que há alguma mudança, mas, na verdade, não dei nada, eu estou com o mesmo pedaço de pano pendurado, com variações que são absolutamente irrelevantes ou são muito pontuais, ou, eventualmente, na sexta-feira, tira a gravata. Não é isso? Não se trata exatamente de uma inovação. Quando nós pensamos em inovação no campo da ciência, da tecnologia, né? É um tema de tecnologia, aplicação da ciência, nós estamos falando em mudanças que rompem. Há uma mudança, portanto, substancial. Algo que vai fazer alterações substantivas. Não é uma mudança corriqueira, mudança menor, ajustes menores. Não é uma questão de ajustar. É uma questão de fazer de modo substancialmente diferente. E a pergunta é, nós temos um ambiente jurídico favorável a um ambiente de mudanças que rompem. Eu estou tentando evitar a expressão disruptivas, como vocês estão percebendo, porque eu falar a verdade, não sei falar direito essa palavra. E depois eu estou meio certa antipatia. O negócio de disruptivo dá errado. Você começa e você não sabe onde termina. Mas, enfim, mudanças que produzem um rompimento, né? A pergunta é, existe um ambiente jurídico favorável a mudanças que produzem ruptura em matéria de gestão pública? Existe um ambiente jurídico favorável a isso? É uma pergunta que se põe, depois de eu tentar lhes demonstrar que existe um ambiente jurídico até com certa vontade de favorecer mudanças. Processos normativos
foram regulados pelo direito para isso, né? Para favorecer a mudança. Tem medida provisória. A medida provisória está na nossa Constituição, é para favorecer a mudança. Mas será que os estímulos para mudanças substantivas, aquelas que rompem, em matéria de gestão pública, focando aqui no funcionamento do Estado, sua relação com a sociedade, será que os estímulos jurídicos são grandes? Provavelmente, acho que todos devem estar pensando nessa pergunta, falam, qual é a resposta certa? Né? Eu não sei, balanço a cabeça ou não balanço a cabeça? Fico quieto para esperar o que ele vai dizer, para não correr o risco. Eu tenderia a dizer que não. Até porque esse negócio de mudanças, vou usar agora essa expressão, de revoluções, é muito perigoso. Veja a Revolução Francesa. O que rolou de cabeça em diferentes ondas, o Brasil está parecidíssimo, né? A guilhotina acionou de novo. Né? A quantidade de perigos envolvidos nas revoluções é enorme. Então, é natural que o direito, não pelo tradicionalismo dos juristas, mas porque ele é produto de junção de soluções práticas que as pessoas vão adotando, que o direito tente conter as revoluções, inclusive em matéria de gestão pública. É natural, porque as revoluções podem ser desastrosas, podem cortar muitas cabeças, pode fazer rolar muito sangue, com efeito final desastroso. Eu diria que uma das maiores revoluções da história do Brasil, da economia brasileira, produziu um desastre absolutamente monumental. Vou recuar bastante o tempo para a gente não se dividir aqui. Foi o Plano Collor. Foi uma das maiores loucuras já praticadas na história do mundo, não foi do Brasil. Loucura, uma coisa louca, completamente louca. Louca, irresponsável, etc. Então, aquilo mostra. E aquilo foi realmente revolucionário. Quer dizer, de repente, o Estado inverteu completamente sua intervenção na sociedade, indo muito além daquilo até que já nos anos anteriores, desde 86, quando surgira o primeiro plano econômico, o plano cruzado, já se vinha tentando. E olha que havia um intervencionismo forte ali. Mas aquilo foi demais, né? Foi muito além. Então, o direito ele não tem estímulos gerais para revoluções em matéria de gestão pública. Não tem. Puxa, é por causa, né? Bom, então vem a pergunta subsequente. Então, esse evento não tem significado, porque nós estamos discutindo uma coisa. É isso. Seria acaba de dizer que revolução não é uma coisa desejável, então até logo vamos embora. E ele veio de São Paulo com passagem aérea paga pelo Estado do Rio, hein? Nessa situação toda em que estamos, francamente. Né? Bem, agora nós temos que olhar um pouco para o campo das inovações tecnológicas, não que nós estejamos pensando em gestão pública por meio de inovação tecnológica. Também pode ser, mas não quero me vincular a isso. Não é só o aplicativo que muda a gestão pública. Esquece o aplicativo para mudar a gestão pública. Estamos falando de modos de organizar a administração, de decidir, de distribuir direitos, etc. Bom, mas por que vamos olhar o campo da tecnologia? Como é que se busca revoluções? Alguém cogita fazer uma inovação que seja aplicada no mundo todo ao mesmo tempo? Não é assim. Você busca pontualmente, você faz ensaios. E sempre tentando avaliar a capacidade de aquilo que você está testando ser positivo. Você pode fazer uma revolução e acabar com a humanidade, está certo? Você fala, eu inventei uma bactéria que é uma coisa revolucionária. Em 15 dias está todo o mundo extinto. Bom, pode ser uma solução, está certo? Para o Brasil, talvez, não sei. Mas é começar de novo. Né? Mas não é assim. Se faz algo muito controlado e algumas experiências arriscadas. Se você não arriscar, não tem revolução. Só que, evidentemente, você controla, você mede com muito cuidado
para avaliar se aquilo é viável e se aquilo é bom, se o resultado é bom. Não é assim que se faz com tecnologia? Pois bem, eu acho que esse é o nosso desafio, então. É perguntar agora, já que não existe estímulo jurídico para um ambiente de revoluções em gestão pública geral, existe estímulo jurídico para a existência de inovações no método das inovações tecnológicas, inovações em gestão, no método das inovações tecnológicas, isto é, permitindo a criação de experiências controladas? Essa eu acho que é a pergunta que vale este nosso esforço de pensar em inovações, o título da minha fala aqui, no direito público. Como criar um ambiente jurídico, ou como criar juridicamente um ambiente favorável às inovações em gestão pública. Como é que nós vamos fazer com que o direito público se preste a um ambiente de inovações? Bom, eu diria que, para usar minha partezinha final da minha conversa com vocês, nós temos que criar laboratórios de inovação de gestão pública. Agora, muitos governos têm uma área de inovação, assim como tem de direitos humanos, assim como tem de direitos dos índios, tem uma área de inovação qualquer. Não sei se o governo do Estado do Rio tem lá uma subsecretaria. Lá em São Paulo tem a subsecretaria, aliás, de parcerias de inovação, está na Secretaria de Governo, negócio bacana. Agora, inovação em gestão pública mesmo, vinculada ao direito, não tem nada. É outra coisa. Ali o pessoal está tentando pensar o uso de novas ferramentas tecnológicas para fazer coisas na administração pública melhor. Que às vezes dá para fazer sem mexer muito no direito vigente, às vezes é mais difícil. Mas não se trata exatamente, nesses esforços, de pensar a inovação em gestão pública, em abrir espaços para teste da inovação em gestão pública. E eu tenho tentado fazer uma pregação neste sentido. Nós temos que pensar estímulos jurídicos a um ambiente de inovação em gestão pública. E, para isso, nós precisamos entender que estímulos jurídicos precisam ser esses. Né? Eu já andei discutindo isso com o governo do Estado de São Paulo. Foi um pouco frustrante, cheguei até a fazer propostas bem concretas, que a cúpula, a mais alta cúpula do governo, achou muito interessante. As pessoas são muito educadas, né? Isso é bom na vida. Muito interessante, muito bom, excelente, vamos fazer mais reuniões, fizemos mais reuniões, etc. E, no final, aquilo foi ficando para lá, né? E aí eu não cobro nada, eu já estou acostumado, mas não pergunto também, não quero ser chato, tá certo? Mas um dia acharam que me dar satisfação, disseram, olha, a gente pensou bem, esse negócio de lançar um negócio de inovação nessa altura, depois de tantos anos de governo, as pessoas vão dizer, mas só agora vocês vão mudar as coisas. Eu falei, diante deste nível sofisticado de reflexão, é melhor a gente deixar para depois, né, gente? Bom, qual é a minha visão? Existe, hoje em dia, um problema de óbices jurídicos à criação de ambientes de inovação como esse que eu digo. Então, nós precisamos superar esses óbices jurídicos e aí nós vamos ter que fazer norma. Toda vez que eu digo isso, eu fico arrepiado, porque lá no início disse, temos norma demais. Daqui a pouco venho eu dizer que precisa fazer mais norma. Mas não tem jeito. Né? Norma para quê? Para introduzir a inovação em gestão pública como um valor jurídico. Não é, gente, não é. Há muitos valores jurídicos públicos positivados. A inovação não, em matéria de gestão não é um deles. Não existe estímulo a isto, a inovação. O que é inovação, então? Ao teste, a identificação de possibilidades, e ao teste, a experiência
de possíveis modelos revolucionários de gestão, a realização disso com os custos que tem e os riscos que tem. A maior parte do dinheiro aplicado em pesquisa de ciência e tecnologia no mundo é dinheiro jogado fora, em coisa que dá errado. Eu fico imaginando o Tribunal de Contas da União se fosse auditar as contas dos órgãos de pesquisa com aquele espírito que eles aplicam, em geral, na administração pública, né? Que é o espírito do comentarista de futebol de domingo à noite, né? Olhando o replay, criticando o juiz. O jogador é burro, né? Vagabundo, não viu, não quis correr, mas não é aquele, enfim, né? Que é um espírito muito comum, né? Que é insensível às condições em que se fazem as coisas e se tomam decisões, tá certo? Agora, imagine quando o que você está fazendo é experiência a partir de uma hipótese, claro, sempre só tem uma hipótese, mas que pode redundar em um gasto de dinheiro que não conduz diretamente a nada. Conduz a fracasso, inclusive, a resultados bastante ruins. E é por isso que você faz experiências controladas, por exemplo, a produção de medicamentos. Você vai indo passo a passo, e aí, quando você amplia um pouco mais e aplica à população humana, claro, limitadamente, às vezes é um desastre. A sorte é que você escolhe grupos muito específicos, às vezes é um desastre. Aumenta o índice de câncer naquelas pessoas que foram objeto do teste do medicamento. Bom, imagine, aqui o Ministério Público propondo uma ação criminal, aí é crime, né? Tentar contra a vida. Então, é preciso compreender o que é inovação. Para compreender, você precisa achar que isso tem valor. Você estimular, você testar, você procurar. E não esperar que as mudanças ocorram como mudanças ocorrem, por iniciativas pessoais. Então, está alguém lá, na frente do problema, faz uma gambiarra horrorosa, aquilo começa a funcionar, é totalmente legal, depois alguém tenta ajeitar, enfim, um ambiente caótico. Nós temos que tentar organizar. Então, a minha ideia é que nós podemos editar leis de inovação em gestão pública. Não é para mudar a gestão pública toda, não é isso. É para autorizar experiências. Evidentemente, para autorizar experiências, você precisa, por meio desta lei, que tem que ser uma lei geral de inovação em gestão pública, autorizar o órgão a desrespeitar as leis. Vamos falar bem explicitamente. Experiências em soluções de processos de contratação. Tem que editar uma lei dizendo o órgão tal, ou em tais condições, fica autorizado a utilizar processos de contratação para verificar se são mais eficientes, mais rápidos, mais baratos, qual é o seu resultado e tal, e fica dispensado do cumprimento das leis de licitação, da jurisprudência do TCU, do TCE, do que for. Porque se ele tiver que observar todas as normas vigentes, não dá, né, gente? Porque as normas vigentes foram consolidando certas soluções que se achava que eram boas no seu contexto. Então, é preciso aceitar que existam núcleos de inovação que estejam autorizados a fazer experiências sem seguir as regras vigentes. É isso. É simples assim. E é difícil assim, porque vai convencer as pessoas de que tem valor autorizar experiência limitada, gente. Não é para jogar fora 8666. Se bem que até que não seria uma ideia, né? Seria uma ótima ideia, muito boa. Mas não é para jogar fora 866 com a desculpa da inovação, não é isso? Nós vamos fazer experiências controladas, com toda experiência, escolhemos a melhor situação com a maior transparência que for possível, e nem sempre é possível muita, mas controladamente. Nós medimos, acompanhamos a experiência e medimos. Acontece que a medição pode demorar. Às vezes a medição demora muito. Precisa 3, 4, 5 anos para medir aquela experiência. E, às vezes, gasta mais dinheiro, está experimentando, do que gastaria de outro modo. E, às vezes, fracassa. Mas nós precisamos introduzir esta ideia de inovação. Depois vem o desafio
de divulgar a inovação de maneira adequada e ampliar esta inovação possível de maneira adequada. Essa loucura de que edita uma nova lei, muda a lei de licitação. Essa lei, bom, foi o tal da... Essas leis aí que entram em vigor na data de sua publicação. A lei das estatais entra em vigor na data de sua publicação. Só que isso... Mas essa é curiosa, que só entra em vigor de verdade depois de 24 meses, que não dá para entender como é que ela pode entrar em vigor na data de sua publicação, mas ela só produz efeito 24 meses depois, em grande parte. Enfim, é uma loucura destas para tentar ajeitar o mundo, né? Mas é normal que as mudanças ocorram paulatinamente e que elas vão sendo ampliadas de acordo com a necessidade de ir convencendo as pessoas, explicando, treinando equipes, etc. Um pouco como acabou acontecendo com o pregão, quer dizer, que foi uma experiência na Anatel, bem-sucedida, poderia ter sido um desastre, não funcionava, abandonava, acabou. Né? Provavelmente os diretores da Anatel seriam condenados a uns anos de cadeia, mas tudo bem, é 2 ou 3, isso é problema deles. Depois eles morrem, então não tem muito problema. Mas não, deu certo, aí ampliou para a administração federal, 2 anos depois para a administração toda no Brasil, e assim vai. Né? Agora, querer fazer algo assim mais mudanças gerais numa dose só é muito difícil. Já que eu estou falando de contratações, e aqui eu termino, vocês veem a dificuldade de discutir uma nova lei de contratações públicas no Brasil. Não só porque os interesses são enormes, porque mesmo nós, que não temos interesse nenhum, apenas estamos tentando pensar em melhores modelos a partir da nossa experiência. Primeiro, nos faltam pesquisas sobre o que acontece na realidade mesmo. Nós temos esse problema. Aqui não se pesquisa muito, porque os governos estimulam um pouco. Se ele pesquisar muito, ele mostra sua própria fragilidade. Então, fazemos de contra. Fazemos a propaganda, né? E não exatamente a tentativa de identificar os problemas e as qualidades da gestão pública. Tá certo? Bom, mas, fora essa questão, ainda que nós tivéssemos um bom diagnóstico e a gente pensa em soluções, quem de nós é capaz de garantir que aquela solução vai funcionar? Então, nós vamos colocar numa lei geral a autorização para que se use uma nova solução alternativa ao concurso público. Nós não temos a menor ideia do impacto que aquilo pode ter na realidade. Pode ser um desastre. Não dá. É preciso que a gente possa ir testando, a partir das primeiras experiências de viabilidade, mas testando a ampliação do modelo e enfrentando o desafio de treinar, de preparar as pessoas para isso. Né? Agora, infelizmente, e agora com isso eu termino, nós estamos muito longe deste modelo muito racional de inovação. Na verdade, as mudanças, algumas delas bastante positivas, elas são arrancadas muito casualmente. Quer dizer, é uma ação judicial que inventa uma tese nova para tentar vencer uma inércia da administração, uma resistência. Aí vem uma decisão judicial totalmente incompleta, gera mais dúvidas do que soluções, a administração fica tentando se amoldar a ela para dar cumprimento àquela decisão. E aí, provavelmente, embora se possa ver, de um lado, como um avanço, a introdução de uma pauta social, por exemplo, dentro da administração pública que é ali a ela, mas nós fazemos por tal forma que os custos, não apenas de dinheiro, que nós geramos para ter essa melhoria, acabam eventualmente comprometendo a própria melhoria. E as resistências que ela gera, por força dessa irracionalidade, elas são imensas. Seria muito bom se a Defensoria pudesse reivindicar a criação de uma experiência para atender uma certa pauta de direitos, ao invés de entrar com ação civil pública e meter o judiciário nessa confusão. Né? Para verificar, vamos ver quanto custa, se dá certo, qual a dificuldade, identificar vantagens, desvantagens, etc. Fazer isso de maneira racional. Né? Seria muito bom. Mas nós apostamos até aqui, nestes anos de redemocratização, num modo que tem suas vantagens, quer dizer, coloca novos temas, tem uma ebulição democrática interessante, mas que gera pouca racionalidade. E eu imagino que a ideia de inovação pública ela pode se transformar num valor jurídico para que nós consigamos mais racionalidade na evolução positiva
da administração pública do Estado. Esse eu acho que é um desafio para nós. No fundo, é uma mudança do paradigma que nós utilizamos nestes anos de redemocratização, sobretudo, a partir de 85, quando a criação da ação civil pública, que é um paradigma mais adversativo, não é? Luta por direitos, é um pouco essa expressão destas décadas, lutas por direitos, não é? E não exatamente a da experiência com novos direitos, experiência controlada com novos direitos, para saber como dá para fazer, qual é o efeito positivo, qual é o custo, qual a vantagem social disso, essa coisa toda. Não é? Não creio que uma coisa vá afastar a outra, mas acho que nós temos que iniciar uma luta para transformar a inovação em gestão pública como um valor jurídico substantivo para que nós podermos ter mais qualidade nas mudanças que são inerentes à vida, ao Estado, à democracia e à sociedade. É isso. Muito obrigado. Agradeço ao professor Carlos Ari Sundes pela sua conferência de abertura do nosso Congresso de Inovações do Direito Público. Acho que o professor deu norte aqui para os nossos 2 dias de discussões em diversos temas, e quero registrar publicamente que, quando o Centro de Estudos fez o convite ao professor Carlos Ari, ele aceitou prontamente, porque é um grande parceiro da PGE, e, com muito carinho, disse que viria aqui porque aqui ele se sente em casa. Então, professor Carlos Ari, quero lhe dizer que, em nome do nosso procurador-geral, que pediu a mim e ao Fernando que transmitíssemos essa mensagem, a casa está de portas abertas para as suas iniciativas, para tentarmos, talvez, transformar aqui, criar aqui, dentro do Centro de Estudos, um espaço desse laboratório de inovações em gestões públicas, talvez pensar nesses projetos de leis que poderiam, de alguma maneira, estimular a inovação do direito público. Então, para todas as suas iniciativas, nós estamos de portas abertas. E estamos um pouco adiantados na hora. O professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior já está aqui, que falará para nós sobre responsabilidade civil do Estado na perspectiva do direito comparado, trazendo experiências de outros países, que é um tema que muito interessa, mas eu não quero cometer nenhum bypass e vou transmitir a palavra aqui ao querido defensor público-geral André Castro, que prestigiou o nosso evento também desde o primeiro momento, para dar sua saudação a todos, enfim, fazer os comentários que quiser sobre a nossa conferência de abertura. Muito obrigado, bom dia, senhoras e senhores. Uma enorme satisfação para mim estar na PGE, é sempre uma honra receber um convite para vir à Procuradoria-Geral do Estado, essa tão honrosa procuradoria, famosa no Brasil inteiro pela excelência do seu trabalho, e ainda mais para participar de uma abertura de um evento tão importante, com a presença do professor de todos nós, professor Ari Sunfield. Professor, muito obrigado, foi realmente muito importante para mim ouvi-lo, um momento, felicitar também a organização pela escolha do tema, um momento tão difícil que o nosso país, que o nosso Estado atravessa, com tantas mudanças em curso, discutir mais profundamente no âmbito do direito o sentido dessas mudanças, para onde elas podem apontar e como o direito entende melhor todo esse processo. Isso, sem sombra de dúvidas, é de suma importância. Eu até começaria falando um pouco de uma importante provocação que o senhor fez aqui sobre a atuação das instituições e, no caso, até mencionou da Defensoria Pública, de um tema que, para todos nós, é importante, ou seja, a ideia de que mudanças no âmbito do direito passem pela judicialização, você transformar tudo numa ação individual, numa ação civil pública, e, de fato, eu acho que é um acordo entre todos nós em que pese toda a importância de você atuar dessa maneira quando se faz necessário, a capacidade de resolução efetiva através dela é muito reduzida. Então, outros mecanismos são necessários, e esse é um desafio permanente que nós temos que aprofundar e debater bastante, e buscá-lo como uma meta, uma prioridade para todos nós, mas ressaltar um pouco, até porque a brincadeira do Anderson, do Fernando, aqui no Estado do Rio de Janeiro, em alguns pontos nós conseguimos avançar nesse sentido, e numa parceria muito forte entre a Procuradoria-Geral do Estado
e a Defensoria Pública. Nós temos o nosso espaço para o debate judicial, onde nos colocamos em posições adversas, mas nós temos muito espaço para a construção conjunta de políticas públicas para melhorar a gestão pública no nosso Estado. Então, poderia dar como exemplo a Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, inclusive premiada nacionalmente, uma iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Defensoria Pública, Câmara de Resolução de Litígios em Matéria Administrativa, também a indenização de vítimas de acidentes fatais em operações policiais, em que foi toda desjudicializada, e há um protocolo específico para que essas vítimas sejam indenizadas de uma maneira muito rápida e em parâmetros absolutamente compatíveis com aqueles praticados pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado. Então, essas são algumas lições que precisam avançar. Acho que são inovações importantes no âmbito do direito e que preservam os objetivos das nossas instituições e os objetivos da nossa Constituição Federal. E, para concluir, o senhor falou de um tema que me pareceu muito interessante, né, de dizer o direito vive as mudanças, porque o processo social, histórico, ele as impele naturalmente, mas o direito quer evitar as revoluções, as transformações mais abruptas, o que nos faz um processo um pouco gatopardiano, né, ou seja, muda para permanecer mais ou menos igual, né, muda, mas não pode mudar tanto. E é verdade, a história caminha dessa maneira, e no momento de crise econômica tão aguda, crise política tão aguda como esse que nós vivemos, muitas mudanças estão em curso. E como é que o direito se coloca no bojo dessas mudanças? Por exemplo, no contexto dessas mudanças, aí partindo da perspectiva de um defensor público que está diariamente lidando com a população mais carente, que é a maioria da população, infelizmente, é a maioria da população no nosso país, nas crises econômicas, as respostas que nós temos hoje não são diferentes de outras crises econômicas, como o senhor falou, a época do plano Collor, que o sacrifício mais intenso do plano Collor foi para a população mais pobre, sem a menor sombra de dúvidas, inclusive lhe tirou qualquer condição de governabilidade algum tempo depois, sofreu um impeachment. Hoje, o que nós vivemos, por exemplo, na crise econômica e política, mudanças estão em curso. Aprova-se, por exemplo, uma emenda constitucional que limita os gastos públicos. Mas, no mesmo período, professor, que se aprova essa emenda constitucional que limita os gastos públicos, se aprova a desvinculação das receitas da União, num patamar maior do que todos os outros nos anos anteriores, em 30%, basicamente todos esses recursos desvinculados comprometidos com o pagamento do serviço da dívida. Ou seja, limita-se determinados gastos públicos, mas amplia-se enormemente outros gastos para pagar o serviço da dívida. Fala-se muito na modernização da legislação trabalhista, mas a primeira medida aprovada para a modernização da legislação trabalhista é a ampliação da terceirização, que é uma das formas mais vis de exploração e precarização do trabalhador. E, inclusive, no setor público, com todos os problemas que daí advém, por exemplo, a frustração de concursos públicos na medida em que a terceirização, agora, por essa lei, poderá ser aplicada, inclusive, para a atividade fim. Então, nós percebemos um conceito importantíssimo do direito público, que é o interesse público. Hoje, com tudo isso que nós percebemos acontecer, muitas vezes nós sabemos que o interesse público, na verdade, é um interesse privado, particular, que capturou o poder público e consegue realizar os seus interesses, os seus desideratos. Então, como o direito consegue impor limites a isso, para que as mudanças acontecem, mas para que essas mudanças estejam dentro da ordem constitucional vigente e estejam, portanto, submetidas, aí, como ensina muito bem o nosso professor Anderson, aos ditames da dignidade da pessoa humana e da busca da solidariedade social. Acredito que esses são grandes desafios para que o direito também ajude a que não se atropele valores fundamentais da nossa Constituição nesse processo intenso de mudanças. Agradecer muito para o doutor André Castro a concisão da sua intervenção já mostra, de um lado, os problemas que a gente enfrenta quando está de um lado adverso ao da Defensoria, mas, por outro, também mostra o grau
de qualidade que a gente tem quando a gente trabalha junto. E esse é um modelo de inovação importante. As iniciativas que estão correndo, estão sendo ampliadas. A Defensoria é uma parceira importantíssima no atendimento a quem efetivamente interessa as atividades da administração pública, que é a população do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer muito a presença e o prestígio do Dr. André Castro, agradecer mais uma vez demais ao professor Carlos Ari Sundfeld. Reitero aqui a oferta. O Centro de Estudos Jurídicos, a Procuradoria-Geral do Estado está à sua inteira disposição para que sejamos cobaias desses experimentos cogitados pelo senhor. E sem mais delongas, de bate-pronto, né, o super zagueiro do time da Procuradoria, Dr. Flávio Willemann, vai presidir. Já chamo o Dr. Flávio Willemann para presidir o próximo painel, enquanto eu dissolvo essa mesa. O próximo painel vai tratar de responsabilidade civil do Estado. Então, chamo o professor Flávio Willemann, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e o professor Carlos Edson Monteiro. Muito obrigado.